Boa noite, irmãos. Eu sou o Fernando e estamos em mais um encontro de espiritualidade e fé reformada. E, dando sequência ao nosso estudo da oração do Pai Nosso, hoje nós iremos abordar, dentre as três petições iniciais da oração, a terceira petição, o terceiro tópico, que é: seja feita a tua vontade, que é quando Jesus ensina os discípulos a orar, e daí ele vem dando uma série de pontos a serem observados na oração modelo, que é santificar, glorificar o nome de Deus, pedir que o seu reino venha e fazer a sua vontade. Detalhe, assim na terra como já é no céu. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre esse ponto, e claro, vamos falar de Jesus. O mais importante nessa reunião é o nosso Senhor Jesus Cristo. Conosco, o presbítero irmão Fábio, ele vai estar fazendo a oração, e nós já vamos dar início ao estudo da exposição. Senhor, nós glorificamos o teu nome, louvamos a ti, ó Pai, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, amando, Deus, pela tua bênção, pela tua graça, Senhor Deus, pelo perdão aos nossos pecados, e que o Senhor esteja cuidando e tratando os nossos corações para que possamos nos tornar mais parecidos com o teu Filho, Senhor Deus, para que possamos viver conforme a tua palavra, conforme tu pedes, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, as nossas ofensas, Pai, como nós colocamos diante do Senhor os nossos corações, somos pecaminosos, ó Pai, somos pecadores e pedimos, Senhor Deus, que tenha misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor Deus, e nos ajuda, que possamos andar de uma forma que agrade ao Senhor, Pai. Deus, diante do Senhor, colocamos a vida desses irmãos que estão reunidos, Pai, mesmo à distância, mas em espírito, Senhor Deus, unidos ao Senhor, e possamos, Senhor Deus, sermos servos fiéis, úteis, ó Pai, dedicados à tua obra, ao teu trabalho, para servir ao Senhor onde estivermos, ó Pai. Louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, Fábio. É bom ter a companhia de vocês. E hoje, dando sequência aos nossos estudos, por que é importante falar de espiritualidade? Principalmente no nosso caso, em que somos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, a espiritualidade é uma coisa que nos acompanha, que acompanha a história da Reforma, tem uma marca especial com os puritanos e depois com os reformadores, e chega até nós hoje, né, temos a nossa visão de mundo, a nossa visão de fé reformada, e ela é bem característica, bem voltada para as Escrituras, dentro de pontos, claro, que são específicos da nossa fé. Vamos dar uma entrada nisso, abordando aqui a relação entre as três petições iniciais, como elas se relacionam em si. Os discípulos se chegam a Jesus Cristo e pedem que o Senhor ensine eles a orar, porque eles percebem no comportamento do Mestre que Jesus está sempre orando. Em diversas passagens do Novo Testamento, Jesus se retira com os discípulos e se retira a um lugar mais reservado para orar. Isso é um costume, é um hábito, ele faz isso sempre. E os discípulos, vendo isso, despertam em si um desejo de também fazer. E foi um dos pedidos mais sábios da parte dele, pedir para Cristo ensiná-los a orar. Então Jesus inicia: olha, vocês vão se dirigir a Deus como Pai Nosso. E já de início vão tratar de glorificar o nome dele, de santificar o nome dele. E então pedir para que venha o reino dele, e na sequência, a terceira petição, que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Ora, o que está no centro do reino de Deus, como abordamos no outro encontro? No centro do reino de Deus está a vontade de Deus, que já é feita no céu. Então, no centro do reino de Deus, reina a vontade de Deus, que no céu é feita pelos anjos, que obedecem perfeitamente essa vontade de Deus,
e que na proposição de Cristo aos discípulos é para que nós peçamos a Deus que realize a vontade dele em nós. E também invocando que o reino dele venha sobre nós. E passamos uma série de textos, de versículos, dizendo que o reino de Deus já está entre vós. Em algumas traduções, o reino de Deus está em vós. Ele já é iniciado em nós. Inclusive, se prestarmos atenção, as bem-aventuranças do Sermão do Monte são expressões de qualidades do reino de Deus, do que se produz do reino de Deus no interior do homem. Então, no centro do reino de Deus está a vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus está Cristo, a sua palavra, a verdade, a justiça. E onde esse reino de Deus está? Ele está entre nós, no nosso interior. E por meio de quem? Por meio de Cristo, por meio da sua palavra. E para reforçar bastante essa ideia que nós entendemos, eu vou pedir para o Adilson, logo na sequência, já pode ir preparando o texto aí, Adilson, e para nós compreendermos como, para iniciar, como seria possível fazer a vontade de Deus? Como que eu conseguiria fazer a vontade de Deus? Esse foi um ponto muito batido nas duas primeiras petições. Se para glorificar a Deus por mim mesmo eu não consigo, eu preciso da graça de Deus para conseguir isso. Senão, será uma glorificação vazia, falsa. Eu preciso da verdade de Deus em mim para glorificá-lo de verdade, para adorá-lo em espírito e verdade. Eu preciso que ele habite em mim. Para invocar esse reino de Deus, quando eu invoco o reino de Deus sobre a minha vida, o reino de Deus vai produzir o que em mim? Aquelas bem-aventuranças. Então, para que eu também possa fazer a vontade de Deus, está tudo relacionado. A vontade de Deus também será operada em mim, não por meio da minha capacidade ou da minha força, mas por meio da graça de Deus também. E quando isso poderia iniciar em nós? Em que momento, ou a partir de qual momento, conseguimos fazer a vontade de Deus? O Adilson vai ler para nós um texto um clássico do Novo Testamento. Adilson, é com você, pode ler o texto. Obrigado, Fernando. Nós vamos para João, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 21. João 3, do 1 ao 21. Quando terminarem de abrir, só um joinha que já começamos a ler. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce no Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos no Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas, vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Mas da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, pois as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, e as suas obras são manifestas por intermédio de Deus. E dado o contexto, aqui nós temos que, mesmo temeroso, contudo, impulsionado pelas necessidades da sua alma, Nicodemos vai ao encontro de Jesus. E é interessante citar que Nicodemos era uma autoridade judaica, era um mestre eminente em Israel. E durante todo esse diálogo, ele vai aprender de Jesus uma verdade um tanto quanto estranha, quanto humilhante para o próprio. Bom, é difícil para nós entendermos o que se passava na mente de Nicodemos quando ele vai na direção de Cristo. Ele faz os seus questionamentos, mas a resposta surpreendente de Jesus foi: olha, Nicodemos, você precisa começar tudo de novo se quiser entrar no reino de Deus. Seja o que for que Nicodemos estivesse esperando, eu acho que não era isso. A resposta de Jesus significava que toda a religião de Nicodemos, toda a sua atividade no ensino, toda a sua posição no judaísmo eram sem valor e não iam servir de nada se ele quisesse entrar no reino dos céus. Mas, ok, afinal, o que seria esse começar de novo que Jesus cita? O que seria esse nascer da água e esse nascer do Espírito? Bom, o nascer da água é aquele que João Batista fazia quando batizava por meio do arrependimento, e o nascer do Espírito é o que Deus dá a nós, o que Jesus dá a nós. O seu Espírito em nós, o novo nascimento que o próprio apresenta a Nicodemos. Isso eu gostaria de fazer um paralelo com Filipenses, capítulo 3, versículo 7, quando o apóstolo Paulo diz: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por conta de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. E aqui nós vemos Paulo, que antes também se destacava entre os judeus. Ele tinha uma elevada posição na prática do judaísmo. E agora ele descarta todos esses atributos que ele tinha e os classifica como perda. Ele coloca Cristo como o único lucro da sua vida. E voltando para esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, nós vemos a vontade de Deus explícita, tanto a Nicodemos naquele momento, naquela época, quanto a nós nos dias de hoje, né? Que é mostrar ao homem que Jesus não veio para condenar o mundo, pois o mundo já está condenado e assim se encontra por conta do seu estado caído, pelo estado caído do homem, no caso. Assim, Jesus veio para salvar aquele que nele crer, e que no Espírito nasça novamente, assim recebendo o dom de Deus e a vida eterna. E mais uma aplicação é que, independente da patente terrena, do seu conhecimento e da sua religiosidade, nada nos serve se não nascermos de novo no Espírito, se não abandonar todas essas coisas que antes tínhamos como lucro e começar a lhe considerar como adulto para poder ganhar Cristo e ser encontrado plenamente nele. Então, o meio de nós fazermos a vontade do Criador é, primeiramente, nos entregarmos a Cristo, a nascermos no Espírito e, assim, então, fazermos a sua vontade plenamente, eu tenho nascido novamente. Excelente, Adilson. Muito bom. O Pai, o Filho e o Espírito compartilham da mesma vontade. Mas nós, como que nós podemos participar dessa vontade divina? Qual é o primeiro momento? Qual é o primeiro passo? É esse que
o irmão Adilson mostrou para nós na passagem em que Jesus conversa com Nicodemos. Nicodemos vai lá na calada da noite conversar com Cristo. Com medo de se expor, vai mais escondido. E Jesus trava um diálogo com ele e diz: olha, Nicodemos, para ver o reino de Deus, para participar, entrar aí no reino de Deus, é necessário nascer de novo. É necessário, sim, ter um novo nascimento. Por quê? Se eu não nascer de novo, não nascerá em mim o Cristo. Se eu não estiver na palavra e a palavra não estiver em mim, o Cristo não vai habitar em mim, Jesus não vai habitar em mim. Eu tenho que estar na palavra. Eu tenho que andar em verdade e justiça dessa palavra. Eu preciso estar na palavra. A palavra tem que estar em mim. E essa relação concede a nós a união com Cristo. É Cristo em nós. O Evangelho de João é um evangelho digno de ser decorado do início ao fim, que há várias preciosidades nele. Uma é aquela que diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. É Cristo falando aos discípulos e a todos que sem ele nós cristãos, não vamos conseguir fazer nada. Nada, absolutamente nada que agrade a Deus. Tanto que, quando estudamos num dos primeiros encontros acerca da glorificação de Deus, como que eu santifico o nome de Deus, duas possibilidades, duas propostas apresentadas pelo J. Baker, que para glorificarmos a Deus, uma delas é obedecendo a palavra de Deus, andando na prática da palavra de Deus, e outra é crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Crer em Jesus já é um primeiro, e acredito que o fundamental passo para fazer a vontade de Deus, já é estar fazendo a vontade de Deus. Poderia até dizer que quando nascemos de novo pela ação do Espírito de Deus, o Espírito de Deus nos leva ao arrependimento dos nossos pecados, ou seja, à compreensão e entendimento, aceitação de que somos pecadores e que necessitamos de Cristo, e nos leva a glorificar a Cristo, ou seja, o Espírito de Deus nos leva a nos arrepender e a glorificar a Cristo. Ele nos ajuda a compreender, sim, somos pecadores, estamos perdidos, somos dignos de ser atingidos pela ira de Deus. O que nos salva dessa ira é Cristo. Então, o Espírito de Deus nos leva ao arrependimento e reconhecimento dos nossos pecados, e isso é uma obra que ele faz sempre, mesmo agora, depois de cristão, mesmo com 20 anos de fé. Semana passada eu percebi que eu fiz algo errado. Claro, eu não vou expor para vocês o que foi, não foi nada tão assustador assim também, mas era uma coisa, um hábito errado e eu não me dava conta que aquilo era ruim. E pelas escrituras, pelo espelho das escrituras, eu passei a entender, não, mas esse hábito aqui, esse comportamento, ele não condiz com a escritura, ele não agrada a Deus. A partir do momento que eu entendi pelas escrituras que determinado comportamento meu não agradava a Deus, eu passei a me sentir mal com aquilo. Até então, passava despercebido. Quando eu compreendo nas escrituras que não agrada ao Senhor, fazer promessas e não cumprir, por exemplo, isso é um hábito ruim. Com Deus a coisa é séria. Ter essa seriedade, ter esse temor é importante. Retomando aqui o raciocínio, nós podemos participar da vontade de Deus, nos submetendo a ela. O curioso é, a oração do Pai Nosso não nos ensina a algum segredo para mover Deus aos nossos interesses. Aqui, ó, vou ensinar para vocês uma oração que move a vontade de Deus e faz Deus atender os nossos desejos. Não existe isso. A verdadeira espiritualidade, ela vai nos conduzir à nossa vontade em alinhamento à vontade de Deus. A vontade de Deus é santa, justa, perfeita e verdadeira. A vontade de Deus não muda. Jesus é a manifestação da vontade de Deus. E ele também não muda. O que tem que mudar aqui é que se Deus está certo e nós estamos errados, se a vontade de Deus é justa, santa e perfeita, então é a nossa vontade que tem que mudar, que tem que se converter,
que tem que ser transformada na mesma medida da vontade de Cristo. Seria interessante lermos um texto de Hebreus. Quem de vocês ficou para ler Hebreus, capítulo 1, versículo, acho que o 2 e 4, né? 3 e 4. Foi eu, Everton. Então, Hebreus, está todo mundo ouvindo aí? O áudio tá bom? Sim, está bom o áudio. Hebreus 3, capítulo 1, né? 3 e 4. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior ao dele. Obrigado, Everton. Esse texto de Hebreus é maravilhoso. Jesus é a expressão exata de Deus. Também é interessante no Evangelho de João, mais uma vez, que eu sempre menciono João, né? Tem um discípulo que pede: Senhor, mostra-nos o Pai, queremos ver o Pai. Daí Jesus se volta para Filipe: Filipe, há quanto tempo tu anda comigo? Tu não tem visto o Pai em mim? Eu faço aquilo que eu vi o Pai fazer. Eu digo a vocês aquilo que eu ouvi o Pai dizer. Aquele que vê Cristo, vê o Pai. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a vontade de Deus manifesta para nós e que habita em nós. Isso é muito interessante. Um outro ponto para se pensar aqui acerca da vontade de Deus sendo Deus todo-poderoso, ele poderia simplesmente impor a sua vontade aos homens por meio do seu poder. Ele poderia pegar todo o poder que ele tem, apresentar e impor, sem chance alguma. Será a força, será pelo poder assustador e aterrador que Deus tem. Mas parece que não é isso que está no interesse de Deus. É interessante, sendo Deus todo-poderoso, ele não opera a vontade dele sobre nós à força. Ele opera a vontade dele em Cristo. Cristo vem e se submete, fazendo toda a vontade de Deus, até ser morto na cruz por nós, a nosso favor. E interessante, o final do versículo 6 de Zacarias capítulo 4, versículo 6, a parte final do versículo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É percebível que Deus quer que façamos a vontade dele, em comunhão com ele, em harmonia com ele e por amor. Ele não quer usar o seu poder absurdo, estrondoso, infinito, apavorando os homens e forçando os homens a se submeter a ele. Não. Ele veio, entregou o seu filho por nós, dando a prova maior do seu amor por nós, não no sentido que nós valhamos muito. Também não estou dizendo que não tenhamos nenhum valor, mas estou dizendo, olha, nós somos, em face da realidade que somos, pecadores, sabemos que o nosso valor ele é pequeno. Nós somos pecadores. Mas a nosso favor, a favor desses pecadores, foi derramado um sangue santo, um sangue sem pecado. Cristo vem e, como um cordeiro mudo, se submete a toda a santa e perfeita vontade de Deus, cumprindo ali o sacrifício maior, o sacrifício verdadeiro, o sacrifício final. E nós, por meio da graça de Deus, mediante a fé em Cristo, no seu sacrifício, nos tornamos participantes. E esse é um ponto interessante, se tornar participante do reino de Deus,
Aquilo que Jesus trata com Nicodemos, olha, Nicodemos, para você ver o reino de Deus, tu tem que nascer de novo. Para tu participar, para tu se tornar um participante desse reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você não vai entrar no reino de Deus por todos os rituais, pela grandeza do teu nome, pela quantidade de dinheiro que tu tem, pela importância social que tu possui, pelo status social que você tem. Isso não é nada. Isso não te dá nada. E isso pode ter muito valor aqui, entre nós, entre os homens. Eu não vou dizer para vocês que é ruim ter dinheiro, embora não tenha. Deve ser muito bom. Mas não é isso que vai nos dar um lugar na comunhão com Deus, na participação da vontade dele, do seu reino, e sim um novo nascimento. E isso é pela graça. É por meio da graça que alcançamos isso. E quem é a graça? A graça é Cristo. Quem é a graça de Deus? É Cristo. Adilson, você quer contribuir com alguma... Não? Ah, tá. Eu vi você levantando a mão. Certo. Caminhando já para o encerramento, que já está chegando o nosso horário, podemos pensar também nessa relação de vontade de Deus e vontade do homem, o melhor aqui, para fazer um fechamento e dar uma espécie de aplicação, uma verdade prática para nós, no dia a dia. Sempre que uma situação adversa acontecer, um momento inoportuno, uma situação difícil se desdobrar diante de nós, e que temos que tomar uma decisão, pare, pense, reflita sobre o que está acontecendo, e busque no seu íntimo, no seu interior, sempre usando a fé, entendendo que você crê no Senhor Jesus. A sua fé não é uma fé fingida em Cristo. Você crê em Cristo. Se você crê em Cristo, o crer em Cristo já é um glorificar a Deus. É crendo em Cristo que se invoca o reino de Deus sobre nós, sobre nossas vidas. E é somente por meio de Cristo que conseguimos fazer a vontade de Deus. Então, sempre que uma situação difícil, problemática, complicada, se desdobra diante de nós, tenhamos esse momento de oração. Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor faria no meu lugar em face disso? Antes de tomar uma decisão, antes de sair fazendo qualquer coisa, antes consultar no seu íntimo, em oração, consultar o Senhor, buscar o entendimento, buscar a direção do Senhor, buscando saber qual é a vontade dele para a sua vida. E claro, cremos na ação do Espírito Santo, que vai te instruir por meio da lembrança de textos bíblicos, porque virá à mente a palavra de Deus. Né? O Pai, o Filho e o Espírito, eles não se contradizem na palavra. A palavra é uma só. Eles comungam da mesma vontade. E nós precisamos comungar também dessa mesma vontade. Por isso precisamos estar e ser conhecedores da palavra de Deus, e buscando estudar essa palavra de Deus, ter ela sempre em mente. E diante de situações difíceis, inesperadas da vida, no momento de oração, buscar o Senhor. Senhor, o que eu faço? Como eu devo agir? E ter paciência, porque essas respostas, elas não são instantâneas e mágicas. As situações difíceis se desdobram diante de nós justamente para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, e para ver se nos comportamos realmente como filhos, que diante do problema busca o conselho do pai. Pai, o que eu faço mediante a isso, para não se colocar em situação difícil? Amém, irmãos? Eu vou logo dar encerramento aqui à gravação. Depois eu gostaria que pode ser o presbítero Fábio fazendo uma oração de encerramento para nós, Fábio? Sei sim. Posso orar? Senhor, louvamos mais uma vez o teu nome, glorificamos ao Senhor, agradecemos, ó Deus, por esse tempo e
pela tua palavra, Senhor Deus, revelada a nós, que nos dá orientação para a nossa vida, Senhor Deus, em tudo aquilo que precisamos fazer para fazer a tua vontade. Tua palavra, Senhor Deus, que nos é entregue, Senhor Deus, e temos a liberdade de acessá-la, Senhor Deus. Clamamos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, nos instrua e nos oriente, Senhor Deus. Que o teu Santo Espírito nos lembre disso, para que possamos fazer, Deus, a tua vontade sempre, Pai. Para que possamos andar conforme te agrada, Senhor. Nós louvamos ao Senhor também pela vida do Fernando, pela vida dos homens reunidos nesta noite. Clamamos, ó Deus, por aqueles que não podem ou não puderam estar presentes, Senhor Deus, que sintam o desejo em seu coração, Senhor Deus, de participarem, para crescerem em conhecimento do Senhor e em conhecimento, Deus, da tua palavra. Pedimos as tuas bênçãos, a tua graça e a tua paz sobre nós, Senhor Deus, sobre as nossas famílias, Senhor Deus, sobre a vida da tua igreja, clamando também, ó Deus, pela construção da igreja, pela construção do novo templo, que o Senhor esteja, Deus, preparando, Senhor Deus, formatos, Senhor Deus, formas de contribuição e irmãos que estejam dispostos a contribuir, Senhor Deus, que nós possamos estar envolvidos enquanto homens, ó Deus, na tua causa, Pai, compartilhando, Senhor Deus, esta obra física e também da obra espiritual que o Senhor fez, e que o Senhor mova, Senhor Deus, nos corações, ó Pai, o desejo de contribuir, Senhor Deus, que nós possamos lembrar sempre de falar, Senhor Deus, desta obra, Senhor, da nossa necessidade, ó Pai, para que o Senhor mova, Senhor Deus, o coração daqueles que vão te contribuir, que nós possamos honrar os nossos compromissos e não envergonhar também o teu nome, Pai. Nós pedimos ao Senhor a tua bênção, a tua graça e a tua paz, clamando pelo teu perdão, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.